Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Vamos falar hoje de um tema muito legal, muito importante, que muita gente às vezes não tem esse feeling, né? Esse sentimento, que é como transformar o leilão em uma fonte de renda. E eu digo na sua fonte, na sua principal fonte de renda. Então, fica aqui comigo, nós vamos falar desse tema muito legal para falar da fonte de renda que o leilão pode se tornar. Mas antes, eu só queria para dar o toque em você, segunda-feira começa a nossa maratona do leilão de imóveis. Então, se você quer participar, faça sua inscrição, link na bio. Segunda-feira já tem a primeira aula. Domingo nós temos também uma aula sobre dois tipos de leilões da Caixa em que você encontra imóveis com até 80% de desconto. Opa, passou aqui um pouquinho. Você encontra imóveis com até 80% de desconto. Então, são dois leilões da Caixa que você pode participar, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aí falando de leilões da Caixa, ó, de leilões, né? E aí tem essas inscrições, quem quiser participar, vai lá na bio, o link está na bio do Facebook, do Instagram, do YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, do Facebook, do YouTube, quem está assistindo no Facebook, do YouTube, esse link para vocês se inscreverem, tá certo? Começa segunda-feira, não perca. A gente vai ter um evento 100% online, gratuito, mas não vai ser aqui nas redes sociais, tá? Vai ser num ambiente fechado. Então, para participar, você precisa receber o link por e-mail. Ou está no meu Telegram, que eu vou colocar o link lá também. Tá certo, pessoal? Então, aguardo vocês lá. Bom, e aí, falar em Telegram, se inscreva no Telegram, Charbelmaron BR. Ou vai lá no Telegram e joga lá, faz a consulta Charbelmaron BR, que você vai achar o meu Telegram e participar. Quem fizer a inscrição também, eu mando por e-mail esse link, tá certo? Combinado? E a aula de domingo também, o link vai pro e-mail, tá? Aula bacana, legal, uma aula que eu dou já para os meus alunos e eles têm aproveitado e gostado bastante dessa aula. No domingo passado nós tivemos uma aula uma aula completa sobre comprar imóveis parcelados, financiados através de leilão. Porque você compra um imóvel parcelado, financiado, e você consegue alavancar, você consegue aumentar o seu ganho, né? Você consegue aumentar os seus rendimentos, seus investimentos. Porque se você tem um valor X para comprar um imóvel, você consegue fazer aquilo de forma financiada e parcelada, do jeito que eu ensino. Você consegue comprar um imóvel mais caro ou 2, 3 imóveis do mesmo preço, porque você alavanca com esses recursos desse financiamento. Beleza? Bom, pessoal, então vamos falar hoje como transformar o leilão em sua principal fonte de renda. É isso mesmo, porque muita gente trata o leilão, lógico, como um meio, não um leilão, né? A compra de imóveis através do leilão como um investimento, né? Você compra imóvel barato e vende e revende ele por 50, 70, 80, 100% do valor que você comprou. Então você consegue faturar mais, porque você compra imóveis no leilão pela metade do preço, até menos. Então, essa é uma forma de investimento. Agora, outra forma é você lucrar fazendo isso fonte de renda. Você conseguir trabalhar e ter renda permanente com leilões de imóveis. Como é isso? E sem dinheiro, tá? Começando sem recursos, inclusive, ou com poucos recursos, não é usando o seu dinheiro. Mas antes eu queria contar uma história. Na semana passada, eu conversando com alguns alunos, a gente estava falando sobre leilão e as dívidas do imóvel. E aí, antes dessa aula, eu estava fazendo uma pesquisa sobre imóveis, né?
na verdade foi depois da aula, e depois eu dei outra aula. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre os imóveis aí interessantes para comprar, até para mandar para eles uma relação de imóveis que vale a pena eles arrematarem, né? Eu sempre mando porque para você ter experiência e ficar mais tranquilo que aquele imóvel foi supervisionado, né? Eu dou uma supervisão numa relação de imóveis e mando para os alunos que têm interesse em adquirir esses imóveis. E aí, analisando eu achei um leilão muito interessante, um apartamento avaliado em 800 mil reais e ele estava indo a leilão por 240 mil reais. Um apartamento de 190 metros quadrados, muito bem localizado, um apartamento com valor expressivo, um prédio novo, estava indo por 240 mil reais, 30% do valor de mercado. Bom, para quem começa a adquirir experiência, começa a arrematar, você entende que alguns leilões, como leilões da Justiça do Trabalho, ou alguns outros tipos de leilões, os imóveis vão sim para um preço inferior a 50%. Leilões da Caixa. Então você acha sim esses descontos de 70%. Mas alguns leilões isso não é comum. E isso era um leilão da Justiça Federal. E eu falei, tem alguma coisa estranha, porque eu sei que os imóveis lá vão por 50% do preço. E se não há arrematante na segunda praça, e aí talvez em alguns casos o juiz abra uma terceira praça, um terceiro leilão, né? Eu falo de praça porque o juiz chama de praça, mas praça, leilão é a mesma coisa. E aí o juiz abre um terceiro e aí cai para menos 50%. Então é a oportunidade da oportunidade. Isso acontece não com muita frequência, mas acontece. Quem está aí no mercado de leilão acaba aproveitando e adquirindo esses imóveis, não é verdade? E aí eu vi esse imóvel e falei, não, tem algo estranho, vamos ver se é a terceira praça. Procurei saber, não era. E aí eu entrei, comecei a pesquisar e a gente tem uma técnica, uma estratégia de buscar, que eu já falei aqui, mas a gente vai falando em outras aulas, não é hoje o momento. Mas a gente tem uma técnica de buscar, descobrir o que está acontecendo, fazer um checklist, né, para entender todo o imóvel. Pois bem, descobri que esse imóvel tinha uma dívida de condomínio, né? E a dívida de condomínio desse imóvel era de 520 mil reais. 520 mil reais. Ou seja, considerando a dívida de condomínio, o valor da arrematação mínimo, valor mínimo, 240 mil, mais a dívida de condomínio, 520, o imóvel já sairia por 760 mil reais. Avaliado em 800 mil. Já não está interessante. Aí você tem que pagar mais 5% do leiloeiro, mais de 2 a 3% do ITBI, dependendo do caso, mais ainda se for vender 5% para o corretor. Então, no final das contas, o imóvel ia sair mais caro no leilão do que se a pessoa fosse comprar no site de venda, aí, numa imobiliária, ou se fosse lá e perguntasse se alguém quisesse vender. E por que isso? Por causa dessa dívida. Então, você precisa ter um certo cuidado, uma certa análise, assistir as minhas aulas aqui e para acompanhar isso, inclusive nós vamos ter essa semana que vem, uma semana só sobre isso, para a gente falar, para você saber como você vai para uma arrematação com tranquilidade, com segurança, explicando passo a passo. Então, você precisa ter essa noção. Então, e o pior de tudo, uma pessoa chegou a dar um lance nesse imóvel, né? Então, a pessoa vai desavisada, vai arrematar, depois vai descobrir que ele vai estar comprando um problema e aí vai tomar um prejuízo muito grande. Então, essa é uma forma errada de comprar e aí está um dos segredos, né, do leilão que você precisa analisar. E, gente, eu digo, é igual comprar imóvel no mercado, né? Quando você vai comprar um imóvel, você não procura saber se tem dívida, né? Tem algumas dívidas que não transferem, né?
Você tem que olhar no edital. No edital falava claramente que o arrematante responde pela dívida de condomínio, não de IPTU, por exemplo. Então, o arrematante, ele tinha que procurar saber. Tem que ler o edital. Eu já cansei de explicar isso aqui. Mas não lê o edital. Não preocupa com isso. Acha que é um detalhe. E aí, toma um prejuízo. Então, é um mercado maravilhoso. É de altas barganhas, mas compra de imóveis é um risco baixo, é um mercado, é um investimento sólido, é um investimento que é mais simples para você entender, mas como todo investimento você precisa se resguardar antes de você fazer a arrematação. Aí, uma vez resguardado, você caminha para fazer a sua arrematação, né? Mas aí você arremata um imóvel, por exemplo, e você vai, compra ele por um preço baixo e vende mais alto e ganha dinheiro com isso. Mas você não vai ter dinheiro para comprar todos os imóveis que vão a leilão. Ou às vezes você não tem dinheiro para comprar o primeiro. E como é que você faz? Você começa a trabalhar com isso. Você começa a garimpar imóveis em leilão. E aí você começa, como ter renda em leilão, você começa a fazer uma garimpagem. Você começa a garimpar esses imóveis. Procura, analisa, encontrou imóvel, vai fazer todo o passo a passo, todo o checklist, tudo, pegar todas as informações para ver se aquele imóvel, o preço está ótimo, o preço está bom, a liquidez dele, se aquele imóvel, o valor de mercado, o valor que vale a pena arrematar, beleza. Tá perfeito? Pega aquele imóvel e oferece para o investidor. E gente, pode ser um investidor, pode ser um parente, pode ser um amigo, uma pessoa que você conheça que está lá com o dinheiro aplicado na poupança, perdendo dinheiro ou mal empatando com a inflação. E vira para aquela pessoa e fala: o que você acha de você comprar um imóvel pela metade do preço com o seu dinheiro e lucrar o dobro? E se eu conseguir isso para você, você me pagar uma comissão. Não é verdade? E aí você consegue fazer isso toda semana, todo dia, porque tem imóvel todo dia indo ao leilão para você pegar e aproveitar essas oportunidades. Então, e aí você faz essa garimpagem, você faz essa seleção, pega esses imóveis e começa a ofertar, a mostrar para pessoas. E procure saber, faça uma relação, coloque lá 20 nomes de pessoas que você conhece que poderiam, que topariam comprar imóvel em leilão. O que acontece é que essas pessoas não querem, não tem saco, não tem paciência, não querem aprender e fazer aquele trâmite todo. Então você faz isso, entrega de bandeja para eles, eles arrematam, lucram e te pagam comissão. Você amarra isso num contrato, num termo aí, e pronto. Essa pessoa vai fazer com você e vai te pagar comissão. Se essa pessoa tiver mais recursos, ela vai sempre estar com você arrematando imóveis. Se essa pessoa tiver poucos recursos, ela vai te indicar para outra pessoa e você começa a fazer com várias pessoas. Daqui a pouco as pessoas estão implorando para entrar em negócios com você. E com o tempo você começa com as comissões que você recebe, a juntar dinheiro para fazer as arrematações suas para você. E você começa a arrematar para você. Mas eu já te adianto, mesmo que você consiga dinheiro e comece a fazer suas próprias arrematações, você não terá dinheiro suficiente para arrematar todos os imóveis que aparecem em leilão. E eu faço isso. O que você vai fazer? Você vai começar a arrematar o imóvel que você tem recurso e os que você não conseguir por valor acima das suas, do que você tem disponível, ou você está com o dinheiro todo já investido, você começa a repassar para investidores. E mais, às vezes você vai remata em conjunto. Junta 1, 2, 3, 4 amigos, 4 pessoas e faz a arrematação para arrematar mais imóveis ou imóveis maiores. Porque se você tiver mais imóveis, vamos lá, se você arrematar um imóvel, você vai lucrar muito com aquele imóvel e tal. Só que esse imóvel você tem que colocar à venda.
E ele pode levar 4 meses, 6 meses para ser vendido, ou até mais. Se você pegar 4 imóveis e do mesmo padrão, mesmo preço, mesmo estilo, mesmo perfil, e arrematar com 4 pessoas, então o dinheiro que você tinha para arrematar um, você dilui em 4, junta mais 4 amigos, ou 2 ou 3, com recursos que você tem parecido, e arremata em vez de 1, 4. Aí quando você coloca para vender os 4, um vende mais rápido, demora mais, mas quando vende o primeiro, já volta dinheiro, você já gira e já vai arrematar outro. Aí tem um que está demorando mais, aí um outro vende logo em seguida. Então você começa a ter um giro maior. Eu gosto mais de ter uma quantidade maior de imóveis arrematando, comprando e vendendo, do que um imóvel alto, caro. Por quê? Porque esse imóvel, seu dinheiro fica todo travado ali, e aí, assim, você vai ter um lucro da mesma forma, tal, mas o giro é um pouco menor. Então, ele pode girar 6 meses, 1 ano. Quanto mais caro o imóvel, mais demorado a venda dele. Pode ser demorado, né? Vai depender de alguns fatores, às vezes você dá sorte e vende rápido. E aí você tem que abaixar o preço também se quiser vender rápido. Como você tem muita margem, dá para vender mais rápido também, dá para baixar. Mas o seu giro é um pouco mais lento. Então quem quer um giro mais rápido, principalmente quem quer fazer renda, porque quem quer só para investimento não tem problema não. Mas quem quer fazer renda precisa ter um giro mais rápido. E para ter esse giro mais rápido, precisa ter mais imóveis. Tendo mais imóveis, você começa a fazer giros mais rápidos. E aí renda também, todo mês, toda semana. Aí por exemplo, no começo você começa a fazer renda a cada 2, 3 meses. Uma renda boa. Mas quando vai aumentando o giro, porque quanto mais dinheiro vai entrando, você tira um pouco para gastar a grande maioria, da maior parte do dinheiro você reinveste. Então você tinha X, você vendeu, agora você tem 2X, tira um pouquinho, você tem 2X para investir. Depois você tem 3X, tem 3X para investir. Você vai aumentando o valor que você tem para investir. Então você faz um giro, põe dinheiro no bolso e começa a render e a capitalizar mais. Então é uma forma de criar renda com leilão de imóveis. Para quem? E aí eu pergunto assim, para quem é isso? Quem pode fazer isso? Ó, isso pode ser feito se você é profissional liberal, se você é empregado na iniciativa privada, é servidor público, se você está sem emprego, se você trabalha como corretor, como advogado, se você tem muita experiência com investimentos em imóveis, você não tem experiência nenhuma, qualquer um pode fazer isso. Basta ter um pouco de dedicação. O que você precisa para fazer isso? Aí que vem o detalhe. Você precisa de muito pouco. De equipamento, por exemplo. Você precisa de um celular, internet ou um computador. Celular que eu digo é para conversar com as pessoas, com os investidores e tal. Um computador e acesso à internet. Basicamente isso. Você pode fazer tudo online. Você arremata pela internet, você avalia o imóvel pela internet, você faz o cadastro pela internet, no site do leiloeiro, você põe a venda pela internet, você faz tudo pela internet. Você vai até o local visitar o imóvel pela internet. Então, tudo é feito de forma online. Você pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, você liga, tem um corretor lá perto, você liga, procura saber o valor, quanto dá para vender. Então, tudo. Então, você precisa de equipamento muito pouco. Você não precisa ter uma empresa, funcionário, você não precisa ter estoque, não precisa pagar a conta de água, luz, energia, aluguel, ter licença, alvará. Você não precisa dessa burocracia toda para ter essa atividade, essa fonte de renda que cada transação de imóvel é muito dinheiro, porque por mais barato que o imóvel seja, ele vale alguns milhares de reais, alguns R$ 1.000, né? Dezenas, centenas de milhares de reais, né? Ou milhões. Então você pode fazer esse giro e perfeitamente isso vai entrar e vai caber no seu orçamento. Então você pode praticar. Você precisa de um investimento mínimo. E tempo. Quanto tempo você precisa para gastar? Você precisa gastar para fazer isso. Bom, às vezes no começo você vai gastar mais tempo, você vai ter que aprender. Ou senão você encurta o seu caminho. Você começa. Por isso que é importante você se atualizar, você se informar, absorver conhecimento. Agora, absorver conhecimento e não pôr em prática não resolve. Mas também, se você for para a prática sem um mínimo de conhecimento, vai ter um problema, porque você vai ter uns erros.
Você vai ter acertos e erros e aí vai ter que demorar um pouco mais para aprender. E aí entra, né, para você o que você está fazendo hoje, nesse momento, assistindo essas aulas, esses conteúdos, participando da semana que vem da maratona do imóvel, de leilão. Você vai receber mais conhecimento, vai ter mais conhecimento e vai fazer isso com mais tranquilidade. Eu sugiro que você anote, tome nota, tudo que a gente vai falando. Na semana que vem, todas as aulas que você assistir, assista com papel e caneta para você tomar nota. Te garanto, você vai sair melhor, com mais conhecimento sobre leilão de imóveis do que 99% da população. 99%. E eu falo com segurança, sem medo de errar. Quer ver? Vamos fazer um teste? Pergunte em sua volta, quantas pessoas conhecem sobre leilão de imóveis. Quantas pessoas sabem sobre leilão de imóveis? Pouquíssimas pessoas. Muitos já até ouviram falar, mas pergunta quantos arremataram imóvel em leilão. Você vai ver que são poucos. Agora, quem arremata, às vezes até esconde. Por quê? Porque é um mercado muito lucrativo. É um lugar para você faturar muito. Então, tem muita gente que esconde essa informação e não quer passar para frente. Tem muita gente que fala comigo, fica ensinando isso para as pessoas não, porque senão vai aumentar a concorrência. Eu falei, pô, tá lá, vocês não estão dando conta do que está indo para leilão, vocês estão preocupados com concorrência? Primeiro começa a arrematar tudo ali. É muito imóvel, muito bem indo para leilão e as pessoas não arrematando. Sobra todo dia, toda semana. Então, a gente tem visto isso com frequência. Agora, as pessoas às vezes têm medo de arrematar e eu entendo isso. Por que você tem medo? Você tem medo porque você não tem conhecimento. A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo de enfrentar algo sozinho, por exemplo, ou sem conhecimento. Então, essas aulas, essas informações que eu venho passando, que vocês estão adquirindo, isso é para ajudar vocês, ajudar a adquirir conhecimento, para enfrentar esse mundo, esse mercado de barganhas, de oportunidades. Gente, sem medo de errar. O leilão de imóveis é o lugar que tem mais barganhas no Brasil. É o lugar com o maior número de barganhas. Simples assim. Você não vai achar lugar nenhum. É um investimento simples que você vai entender, vai conhecer, que é imóvel, tá? Não é leilão que você está investindo, você está investindo em imóvel. O leilão é uma ferramenta, um mecanismo de comprar o imóvel mais barato. Só que, como o leilão tem um monte de especificidade, você precisa ter certas cautelas. É diferente, mas não é tão diferente disso não. O leilão de imóvel, se você for a compra de imóveis, se você for fazer uma compra de imóveis no mercado tradicional, você tem que ter cautela. Quantas pessoas contratam advogados, despachantes, vai em cartórios, pede certidões negativas de débito fiscal, trabalhista. Procura saber isso tudo antes de comprar um imóvel. Não é verdade? Aí quando a pessoa vai para o leilão, não pega nenhuma informação, vai lá e compra de cara sem nenhuma análise. Então as análises são diferentes. Na verdade, eu acho até mais seguro comprar imóvel em leilão do que fora. Por quê? Porque grande parte das dívidas não transferem, né? Nas dívidas do devedor, nenhuma. Agora, no mercado tradicional, se você comprar o imóvel, o devedor e a pessoa que está te vendendo, o proprietário que está te vendendo o imóvel, ele tiver dívidas pessoais dele, você pode estar comprando as dívidas pessoais dele também. E aí você pode até perder o imóvel, que eu já vi vários casos. Eu tive um caso, eu advogando para um reclamante, né, lá no começo da minha advocacia, eu advogava na área trabalhista, eu advogava tudo, área trabalhista, criminal, família, eu fazia tudo. Nunca fui filho de advogado, né, fui o primeiro formado da minha família, nunca tive trabalhando assim, ninguém para me orientar e tal, então não tinha um segmento, né, uma especialização para seguir lá no começo. Então a gente tem que fazer o que aparece, né? Clínico geral, depois a gente vai mudando, né? Vai especializando e aí segue um caminho. Mas lá no meu começo, na minha carreira, eu advogava para um cliente que ele trabalhou numa construtora, a construtora quebrou
E nós entramos com a ação na justiça, ganhamos, e a gente não conseguia receber dele de jeito nenhum, não recebia de forma alguma, não conseguia. Pois bem, nós entramos com a ação, aí um ano depois de ganhar, não tinha recebido, no segundo ano não recebia nada, no terceiro ano, nós descobrimos que essa construtora tinha um imóvel, ela tinha um lote, e aí nós pedimos o juiz para penhorar esse lote. Nós conseguimos a matrícula, só que a matrícula era da época que nós ganhamos o processo, ela não era atualizada. Juntei lá e o juiz mandou penhorar o lote. Beleza, penhoramos. Aí nós fomos procurar, sabe, pedir para ir para leilão, aquela história toda. Quando nós fomos lá com o oficial de justiça para avaliar o lote, tinha um prédio construído no lote. A construtora quebrou, logo depois que ela tinha quebrado, ela vendeu esse lote para uma outra construtora, também meio em conluio. Essa outra construtora construiu um prédio de apartamentos e vendeu os apartamentos. Era lá tipo 20 apartamentos ou 30, algo assim. E aí nós pioramos o lote. E o que acontece? A venda do terreno, ela foi depois da ação ganha. Então era fraude à execução. Fraude à execução. Se alguém tem uma dívida muito grande e começa a dilapidar o patrimônio, começa a vender o patrimônio para outras pessoas, o juiz pode tomar esse patrimônio de volta das pessoas que compraram. Pode. Isso, se a pessoa tiver muita dívida e já tiver, por exemplo, começado uma execução contra ela. E ela vende o patrimônio todo e não sobra nada, então o juiz começa a ir atrás dos imóveis. Tá? É um negócio complicado. Tem defesa e tal, mas é complicado. E aí o juiz penhorou o terreno. Só que em cima do terreno tinha 20 a 30 apartamentos. E aí, todo mundo que comprou apartamento naquele terreno virou devedor daquele cliente meu, daquela pessoa que trabalhou na construção, na construtora que vendeu o terreno. Não foi nem a que construiu. Aí juntaram todos os moradores do prédio, todos os proprietários de apartamento, foram até o juiz para pedir para retirar a penhora. Porque eles falaram, a gente não tem nada com isso tem mais de 3 anos, nós compramos pronto apartamento, mudamos para lá, a gente nem sabe dessa história e tal. Qual foi a resposta do juiz do trabalho? Não tem nada com isso. Vocês vão ter que... Ou vocês pagam o trabalhador, ou eu vou vender o apartamento, o prédio inteiro, e aí eu pago ele com o prédio inteiro vendido. E mandou marcar o leilão. No final das contas, esses moradores foram até o dono da construtora que tinha quebrado e descobriram que no prédio o dono da construtora tinha um apartamento que era dele, só que ele estava no nome de laranja. E aí falaram com esse dono da construtora, falou, ó, o negócio é o seguinte, ou você paga o trabalhador, ou nós vamos falar com o juiz para penhorar esse apartamento. Aí a pressão de cá, a pressão de lá, isso levou, gente, quase um ano, né? Nesse empurra para cá, para lá, e o juiz marca leilão, o leilão já tinha marcado, já estava para acontecer e tal, todo mundo ia perder o imóvel, o prédio inteiro, e eles recorreram, perderam o recurso, foi desse nível. E aí foi, no finalzinho, muita pressão dos moradores, o dono da construtora quebrou, foi lá e pagou a dívida, fez um acordo, pagou a dívida, e aí liberou o prédio inteiro do leilão. Então, essas pessoas compraram um prédio na planta, e alguns compraram depois de construído, de uma construtora que tinha construído o prédio, mas e responderam pela dívida da construtora que era dona do terreno que nem tinha construído o prédio. Olha para vocês verem. Se fosse leilão, isso não aconteceria. Por quê? Porque no leilão a aquisição é originária. Quem compra o imóvel no leilão, ele não tem relação
quando fala aquisição originária, é porque não tem relação com o antigo proprietário. Então, como não tem essa relação, ele não traz as dívidas do antigo proprietário e não responde por elas. A aquisição, aquela que você compra, aí, contrato de compra e venda, chama derivada. E nesta aquisição, aí sim, você traz as dívidas para você. Pode trazer, tá? Não vou falar que é 100% dos casos, mas foi um caso extremo que aconteceu, que eu vivi, que eu atuei. E modéstia à parte, a gente sabe trabalhar nisso. Então, foi o que aconteceu. E aí, faz parte de uma das minhas experiências com imóveis, com leilão e com tudo mais, né, que eu vim administrando aí com o tempo. E a gente aprende também com o erro dos outros, né? Então, a gente adquire experiência e aprendendo com o erro dos outros, né? Então, dizem que tem os idiotas, os espertos e os sábios. Os idiotas são os que erram e continuam errando. Os espertos são os que erram e aprendem com os próprios erros. E os sábios são que vê os outros errando e aprendem com o erro dos outros, não precisa errar. Então, assim, tem momentos na vida que nós somos idiotas, a gente erra e continua errando. Tem momentos que a gente é sábio, que a gente erra e aprende com os erros. E tem momentos que a gente tem que ser sábio, né? Tem que aprender com o erro dos outros. Ninguém é 100% de nenhum dos três. Eu espero que não, né? Assim, pelo menos não com o idiota. Mas a gente tem que aprender, tem que ter um pouco do sábio, um pouco do esperto, pelo menos para a gente ter sucesso na vida. Então, esse foi um dos caminhos que eu vi, que eu achei interessantíssimo, um dos exemplos que eu vi. Bom, se você é empreendedor, tem um empreendimento, você pode arrematar imóvel em leilão, pode fazer esse trabalho de ter renda também, de garimpar, de trazer seus sócios, investidores. Se você é corretor, pode fazer isso, apresentar imóveis em leilão. E aí, quanto tempo você gasta para fazer isso? Depois que você adquire uma certa experiência, já está lá na segunda, terceira ou quarta arrematação. No começo, você vai gastar aí uns 2 dias da semana. Depois disso, se você for sozinho, sem nenhum conhecimento, depois disso, com 2 horas por semana, você consegue garimpar imóveis e arrematar e fazer todo o procedimento. Você não gasta mais que 2 horas por semana. Se quiser gastar muito, você gasta 4 horas por semana. Então é muito pouco tempo para você conseguir atingir esse objetivo, tá? Então, o que você precisa para fazer isso? Você precisa de equipamento que eu disse. Você precisa de um computador, um acesso à internet, no máximo um celular, né? Eu gosto de computador porque é fácil de você pesquisar, olhar, né? A tela é maior. Mas quem consegue fazer no celular, pode fazer no celular essas buscas todas, mas eu prefiro o computador, então eu acho que é melhor. Você precisa ter conhecimento e experiência. Então você precisa adquirir um conhecimento e a experiência pode ser sua ou de outros. Então você pega alguém que tem experiência e te transfere a experiência, ou você adquire por si próprio e esse conhecimento e essa experiência, tá? E aí você gasta esse tempo. E aí você atinge nesse caminho, nesse rumo aí, de você conseguir chegar lá. Tá certo, pessoal? Domingo nós temos uma aula. Eu vou falar de 2 tipos de leilão da Caixa que você pode encontrar imóveis com até 80% de desconto. Não perca essa aula só para quem tiver o link, tiver feito a inscrição, vai receber por e-mail o link, tá? E segunda-feira começa a nossa maratona do imóvel, do leilão de imóvel, de adquirir imóveis em leilão, tá? Segunda-feira a mesma coisa, só vai receber o link da aula, na verdade semana toda que vem, né? Só vai receber o link das aulas e a primeira aula na segunda-feira. Quem tiver inscrito vai receber por e-mail ou através do meu canal do Telegram, Charvel Maron BR. Beleza? Um abraço!